Eu vou pedir aos irmãos que me ajudem na leitura do texto, lendo comigo de forma responsiva a palavra de Deus, registrada pelo profeta Isaías, aqui no capítulo de número 6, todo o capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Vamos orar ao nosso Deus. Aliás, antes da oração, eu quero saber quem que está nos visitando nesta noite pela primeira vez. Queira se manifestar, por favor, aqui, nessa coluna do meio aqui. Sejam bem-vindos. Tem um casal de cá também. Receba o abraço da igreja. Deus os abençoe muito. As minhas vistas estão embaralhando aqui, eu não estou ouvindo direito, eu não estou vendo direito aqui, mas queremos dizer a vocês que é uma alegria muito grande para nós receber vocês aqui na igreja nesta noite. Deixa eu saber o nome daquelas senhoras ali do meio. Passa o nome, por favor, eu não tenho o nome aqui. Dona Miriam. Isto. Sejam bem-vindas. São daqui da cidade mesmo? Paraná. São Paulo. Sejam bem-vindas. Que Deus as abençoe muito. Agora o casal ali, de onde são? Daqui também? Sim. Marcelo, Evelise, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe muito. Uma alegria muito grande para nós receber vocês aqui. Deixa-me ver aqui, mais alguém queira se manifestar? Ok, é lógico que eu não vou apresentar alguns que eu estou vendo, pelo menos eu estou vendo pela primeira vez aqui, me parece que pela primeira vez. Eu não vou me arriscar, né? Porque teve um dia que um falou que eu que não venho aqui. E ele está aqui na igreja hoje, hein? Não é? O senhor é que é visitante.
ficou bravo. Brincadeira, não ficou bravo não, né? Ele fez uma brincadeira, eu agradeço a liberdade com que esse irmão brincou comigo. Aliás, até aproveitando, vocês tiraram hinos hoje lá do fundo do baú, hein? Vou contar, essa é da época. O Samir está aqui? O presbítero Samir? Está não? Não veio hoje. Pois é, então eu tenho que pegar no pé do presbítero Arley. Essas músicas é da época quando o presbítero Arley ajudou a fundar os grupos Vencedores por Cristo. Aliás, aqueles grupos, aquela igreja que tinha lá, a igreja evangélica da Baixada Fluminense, igreja congregacional na Baixada Fluminense, dessa época ainda. Eu lembro porque mais tarde, muitos anos mais tarde, eu lembro dessas músicas aí, né? Está de parabéns. Deus abençoe ricamente o Ministério de Louvor, que a cada dia vocês possam sempre se expressarem assim através da música. Vamos orar ao nosso Deus, falar com o Pai. Sim, Pai, nós estamos diante da Tua presença augusta, poderosa, e rogamos-Te agora que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, agindo em nós, fazendo-nos, ó Pai amado, realmente saber, sentir, entender que estamos na Tua presença, querido Deus, e que na Tua presença algumas coisas acontecem, especialmente o ensino vem, a palavra flui, ó Deus amado. No nome de Jesus, faz isso agora conosco. Ajuda-nos a compreender a palavra do Senhor e que essa palavra desafiadora possa mexer com a gente nesta noite, para a honra e glória do Teu Filho Jesus, e é nele que oramos, amém. E eu me arrisco a dizer que estar diante de Deus, pelo menos à luz desse texto, não é para qualquer um. Estar diante de Deus no templo também não é para qualquer um. Eu posso muito bem vir à igreja, estar aqui no templo, mas posso talvez não estar diante do Senhor. De forma então, meu irmão, minha irmã, que estar diante de Deus não é para qualquer um. É preciso que tenha ousadia, é preciso que tenha intrepidez, é preciso que a gente queira estar diante do Senhor. Porque às vezes estamos no templo e às vezes nós estamos longe daquilo que está acontecendo aqui. Nós não participamos efetivamente daquilo que está acontecendo aqui. Isso é comum acontecer. Estamos talvez preocupados com o que deixamos em casa, estamos preocupados talvez com o problema que estamos enfrentando esses dias, estamos preocupados talvez com, quem sabe, a conta que venceu o final de semana e amanhã, segunda-feira, eu tenho que cobrir o cheque, tenho que pagar aquela conta. Estamos talvez preocupados com os problemas que acontecem dentro da nossa casa, ou às vezes, eu também me arrisco a dizer, que às vezes eu estou aqui, fisicamente, mas eu estou conectado no celular, no Face, especialmente com a facilidade que nós temos hoje do acesso com essas máquinas pequenas, mas poderosas, que está de certa forma dominando o planeta. Corremos o risco de estar no templo e não é olhando o inário, não é olhando o texto, não estou falando disso não, porque hoje chegou um irmãozinho, né, aqui na igreja, e a sua Bíblia falou: pastor, a minha Bíblia é fininha, está vendo? Pois é, mas parece que tem um inário aí também, tem um inário também, é um tablet. Eu falei, de quem que é esse tablet? É meu. Não, fala assim, a indústria, né? Isso aqui é da Apple, não sei o que, está metido, rapaz. Então a gente fica assim envolvido com a coisa, e não estamos diante do Senhor. Corremos o risco de fazermos isso, e Deus está olhando o tempo todo para a gente, querendo receber, quem sabe, não desejoso, sofrendo, para receber o nosso olhar, a nossa atenção, mas Ele quer receber a sua atenção. Então, diante do Senhor, é privilégio para poucos.
Deus não se manifesta assim, dessa forma, como, por exemplo, se manifestou a Isaías, nesse texto que a gente acabou de ler, para qualquer um. E eu até diria que depois que a Bíblia ela foi escrita, se Deus quiser aparecer assim para mim, eu vou te contar um negócio, eu não quero não. Eu sou muito mais pecador, incomparavelmente mais pecador, ilimitadamente mais pecador do que Isaías. Eu quero que Deus me dê a graça, a sua graça maravilhosa, de eu continuar vendo Ele através da palavra. E eu vou te contar um negócio, porque eu tenho ouvido algumas coisas aí de manifestações. Esses dias aqui, na igreja, recebemos um rapaz. Esse rapaz chegou muito alegre, muito satisfeito, muito eufórico, dizendo que Deus tinha se manifestado na sua vida. Eu achei interessante aquilo. E Deus se manifestou na sua vida através do batismo. Ele estava sendo mergulhado na água, e Deus mexeu com ele lá na unha dele. Eu falei assim, mas espera aí, Deus mexeu lá na minha unha. Isso é uma manifestação. Eu falei assim, mas você não estava com a unha encravada e quem foi te batizar pisou no teu pé, não? Ele achou engraçado e era realmente uma situação engraçada. Então, como que Deus se manifesta na unha, no rim, sei lá, Meus irmãos, Deus quer se manifestar aqui na minha cabeça, aqui na minha mente, no meu coração, e através da sua palavra. É o que Ele está propondo para você nesta noite. E eu quero então, primeiramente, dizer que estar diante de Deus, oportunidade, privilégio para poucos, e que você nesta noite tem esse privilégio, essa oportunidade de estar diante do Senhor, para primeiramente conhecer, saber da sua santidade. Isaías, diz o texto aqui, que Isaías foi este homem que teve a oportunidade de contemplar a presença desse Deus maravilhoso, que teve a oportunidade de contemplar a santidade desse Deus, porque esse Deus se manifesta a Isaías, porém Isaías não vê a sua face, Isaías não vê os seus pés, Isaías não vê partes desse Deus. Os anjos cobriam esse Deus, mas a manifestação da presença lhe era suficiente, e Deus, pela sua graça, faz Isaías entender que isso é suficiente. E essas poucas manifestações da presença de Deus foram suficientes para mexer com Isaías. Aí você pode perguntar, mas quem que é esse Isaías? É um dos profetas chamados profetas maiores. E quando eu penso nos profetas, eu penso que profetas, especialmente os da Bíblia, eram homens que viviam quase que no isolamento. Não no isolamento, tá bom? Nos palácios, não nos isolamentos dos mosteiros, mas eram pessoas quase que solitárias, no sentido de que elas percebiam o sofrimento do povo. Jeremias, por exemplo, quando você estuda Jeremias, você vê o servo sofredor, um homem que sozinho, subia nos nos montes ao redor de Jerusalém, e ele via o povo em pecado, e ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que Nabucodonosor estava vindo e assolaria em pouco tempo a nação de Israel, ou especialmente a Jerusalém, toda a Judá. Ele sabia daquilo. Você pode imaginar o sofrimento deste homem, sabendo o que pode acontecer com o seu povo, com a sua nação, contemplando o sofrimento que está por vir. E ele adverte a nação de Israel, todo o povo de Israel, tanto do norte como do sul, sobre o que estava para acontecer. E o povo não ouve o profeta. E é interessante que lá no capítulo de número 33 de Jeremias, diz a palavra que pela segunda vez Jeremias recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus era esta. Opa, não pode encostar não, né? Desculpa, irmãos. Está na bênção, né? Tá.
E a palavra de Deus para Jeremias era esta: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, acerca das casas, acerca daquilo que está para acontecer aí em Jerusalém. E de fato, pouco tempo mais tarde, pouco tempo depois, Nabucodonosor entrou em Judá e assolou a cidade e levou cativo jovens, ou levou cativos jovens. Tiraram os filhos das famílias de Israel. Muitas mães ficaram órfãs de seus filhos. Irmãos, o profeta Abacuque era um homem também, por um lado, solitário, vendo o sofrimento do povo, vendo o que os caldeus estavam fazendo com o povo. Ele então, ele fala com Deus: Senhor, o Senhor não está enxergando o que esse povo está passando, a dor desse povo, o sofrimento desse povo. E é interessante, se você observar ainda no capítulo 1 de Abacuque, o sofrimento do povo era de uma dor intensa, e a comparação que Abacuque faz ao sofrimento do povo, ao sofrimento da nação, é como o sofrimento da mulher que está para dar à luz e não tem forças para dar à luz. Este era o sofrimento da nação de Israel. E o povo mesmo assim não emendava. O povo mesmo assim não se consertava ou não queria estar com Deus. Irmãos, então, é de Isaías nós estamos falando aqui, de um homem que teve a oportunidade de profetizar, inclusive no momento difícil da história de Israel. É interessante que ele fala no texto, no ano da morte do rei Uzias. Há um contexto histórico aqui, há provas históricas aqui no texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eram dias difíceis. Esse Uzias começou a reinar em Judá aos 16 anos de idade, e ele reinou mais ou menos 52 anos sobre Judá. Você pode imaginar um rei reinando 52 anos. Só que não foi um reinado simplesmente, foi um reinado próspero. Foi um reinado em que ele conseguiu muita coisa para Judá. A Bíblia relata de conquistas desse homem na área da agricultura, urbanismo. Aliás, o nosso país precisa hoje ler a Bíblia. Os nossos governantes precisam ler a Bíblia, porque há uma inspiração, há de certa forma um convite para também fazerem a mesma coisa que a Bíblia recomenda. Estes homens revolucionaram, e esse Uzias revolucionou todo o Judá, toda a nação de Judá. Então, irmãos, foram anos de bênçãos, e esse homem foi usado por Deus. Era um rei querido da nação de Israel. Não era um Davi, mas também não era um Acabe, mas era um homem próspero, um homem abençoado. E nos últimos dias deste homem, esse homem se tornou leproso. Ele pecou contra Deus, ele blasfemou contra Deus, se tornou um leproso. Ele agora está longe do convívio da família, está longe da sua casa, onde ele convivia com os seus queridos, onde convivia com os sacerdotes, onde convivia com o povo. Tinha que ficar separado do povo. Sofreu muito. Então, e a Bíblia está dizendo que Isaías, então, ele tem essa profecia, ele vê o Senhor, ele tem essa contemplação de Deus, justamente nesse período difícil, de dor, em que o rei querido, o rei amado de Judá tinha morrido. E ele então está a buscar a Deus. Aí, meu irmão, aí eu vejo uma coisa muito importante, é que diante das lutas, diante das dúvidas, diante talvez de faltas, diante de falta de recursos, diante às vezes de falta de consolo, falta de pessoas, diante às vezes de perdas, diante de crises, nós precisamos aprender a nos colocar diante do Senhor. Foi o que Isaías fez.
diante das lutas pelas quais passamos, os desafios pelos quais temos que enfrentar, nós temos que nos colocar diante do Senhor para buscar-lhe a face. E é nesse momento que a nação está precisando de uma palavra de desafio, uma palavra de conforto, que Isaías também está precisando de uma palavra de conforto, que ele vai à presença de Deus, e Deus tem grandes desafios para a sua vida. Quando eu vejo esse texto, eu fico pensando, sabe, irmãos, acerca da nossa vida. Muitas vezes enfrentamos problemas, lutas, dificuldades, e nós nos isolamos, não para buscar a Deus. Nós não queremos saber nem de Deus. Muitas vezes, diante dos problemas, das lutas que nos cercam, sabe, nós não queremos saber de vir à igreja, nós não frequentamos mais a reunião. Às vezes enfrentamos lutas, às vezes enfrentamos problema com a esposa, ou a mulher enfrenta com o marido. Só não vou na igreja, não, como se Deus fosse o culpado da discussão, da briga. Às vezes o pai está bravo com o filho está bravo com o pai. Eu não vou na igreja hoje porque não tem condições de louvar o Senhor, como se Deus fosse o culpado dessa crise que você está enfrentando com seu filho. Eu me lembro uma vez um irmão, ele foi disciplinado pelo conselho da igreja, e ele tinha tido uns problemas seus relacionamentos com a família e tal. E aí o conselho o chamou e falou: olha, você não pode estar em comunhão através da ceia, você vai ser afastado da ceia, seus cargos, por enquanto nós vamos dar um tempo. E aquele irmão pensou, então foi o seguinte: eu vou dar um tempo de tudo, eu não vou vir à igreja, eu não vou mais às reuniões. Aí nós conversamos com aquele irmão: agora que você precisa mais ainda estar na presença de Deus. Só não aconselhamos ele a ir nas reuniões da SAF. Mas vai em tudo, meu irmão, vai em tudo. O PH, reunião de oração de manhã à noite, escola dominical, culto à noite, estudos de meio de semana, vai em tudo. Se torne piolho de igreja, irmão. Eu vou dar um tempo. É esta a conclusão que nós chegamos quando enfrentamos lutas, problemas, dificuldades, diante de perdas. Vou dar um tempo. Não está dando um tempo para a igreja, está dando um tempo para Deus. São as desculpas, as justificativas meramente humanas. É igual Samuel foi procurado pelo povo. Samuel, nós estamos vendo por aí, todas as nações têm um rei, e nós somos governados por vocês, profetas, sacerdotes. Nós queremos um rei como tem as outras nações. Samuel fica aborrecido com aquela reivindicação do povo. E Samuel então vai conversar com Deus, vai bater um papo com Deus, vai conversar com o Senhor. E o Senhor fala para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. É isso, irmãos, nós rejeitamos a Deus. O jeito quando some da igreja, quando não quer vir mais às reuniões da igreja, ele já se afastou de Deus há muito tempo. A igreja é só um recurso, a igreja é só um passo, ou aliás, só mais um passo. Já afastou de Deus há muito tempo, ele não tem comunhão com Deus. Então, onde você busca, como você busca o Senhor? Às vezes, nós encontramos jovens querendo vida abençoada, mas não busca vida abençoada com Deus. E sabe o que os jovens têm feito? Eles têm buscado conselhos nos seus amigos, e às vezes amigos têm conselhos perversos, e esses conselhos perversos, obviamente, estão muito longe dos conselhos da fé, do relacionamento com a igreja. E é aquela velha filosofia:
quando pregamos na igreja e o jovem está tão afastado de Deus, na igreja, dentro da igreja, mas afastado de Deus. Quando você prega verdades acerca da palavra de Deus, existem muitos que estão falando, não tem nada a ver. A filosofia do não tem nada a ver. Mas aquilo que ouvem lá fora, aquilo que aconselham lá fora, tem tudo a ver. Esse tudo a ver até tem a ver com a Globo, né? É o lema, estou até pegando um slogan da Globo aqui, tá bom? Rede Globo, tudo a ver, né? Alguma coisa assim. Não tem nada a ver, viu, irmãos? Nem a Globo, nem a Record, nem a SBT. O que tem a ver é isso aqui, é os conselhos do Senhor. E a Bíblia fala sobre os conselhos do Senhor, sobre aqueles que ficam escutando os conselhos dos ímpios. Mas não somente isso. Nós encontramos jovens dentro das nossas igrejas que estão se mostrando espírito de rebeldia. Espírito de rebeldia. Se tornaram rebeldes. Rebeldes dentro de casa, rebeldes dentro da igreja, e não querem mais saber de comunhão com a família, comunhão com Deus, comunhão com a igreja. E deixa eu te falar, a palavra de Deus, ela é muito clara sobre o pecado da rebeldia. E lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos fala o seguinte: a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolo do lar. Então olha bem, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Nós encontramos muitos jovens rebeldes dentro das nossas igrejas, e os pais sabem das suas rebeldias dentro de casa. Às vezes, essa rebeldia, ela é fruto, ela brota justamente de uma educação cristã que ela não recebeu, de uma orientação na palavra de Deus. E o jovem cresce rebelde e não quer saber de Deus, e começa a buscar conselho não na presença de Deus, mas na presença do mundo e diante do mundo. E nós sabemos quais são os resultados danosos que nós temos quando esses jovens deixam de buscar a presença de Deus e começam a buscar conselho lá no mundo. E tem mais coisas. Tem mais coisas. Sabe, falta às vezes em nós mesmos aquela necessidade de buscar a Deus. Falta em nós mesmos aquela necessidade de estar em comunhão com Deus. Nós não damos mais valor à palavra de Deus, não damos mais valor aos cultos domésticos. Há uma luta para termos o culto doméstico na nossa casa. Não achamos horário, nenhum horário dá certo. E não fazemos mais cultos domésticos. Eu, às vezes, me torno muito saudosista, porque eu sou de uma época em que culto doméstico era uma coisa sagrada nas famílias. Nós estamos lá na Potunduva desafiando a igreja durante esse próximo mês de maio, a retornar ao culto doméstico. Nós vamos fazer uma campanha. Opa, está aí o pastor falando em campanha aí. Nós queremos experimentar, desafiar a igreja, experimentar fazermos culto doméstico durante 40 dias consecutivos, 40 dias sem parar, ininterruptos, 40 dias buscando o Senhor lá na nossa casa. É o pai, a mãe, os filhos. Pastor, e onde tem aqueles que não querem? Não tem problema, você marido, você mulher quer. Faz isso, irmão. Reúne a família, cultue o Senhor, busque o Senhor. Oportunidade de estar na presença de Deus, ouvindo os seus ensinos. Dá vontade aqui de falar da Ana, a mãe do Samuel, aquela mulher que estava no templo buscando o Senhor. Eu não vou falar não, porque se eu começar... Mas sabe, nós encontramos na Bíblia gente que tinha o desejo de estar com o Senhor, desejo de ver o Senhor, desejo de contemplar o Senhor. Eu quando vejo na Bíblia sobre Zaqueu, um homem que era tido pela sociedade da época como um salteador, como um ladrão, como alguém que roubava, como alguém que passava a mão, como alguém que tinha mais do que tinha direito.
Mas Zaqueu é aquele homem que rompe todos os costumes e sobe numa árvore. Um homem da alta sociedade agora subindo numa árvore, quebrando tabus. Ele sobe numa árvore, sabe para quê? Para ver a Jesus. Certamente ele vai passar debaixo daquela árvore. Eu subo naquela árvore e vejo o Senhor Jesus. Ah, meus irmãos, não deu outra. Antes de ver a Jesus, Jesus viu a Zaqueu. É assim que acontece. Jesus está vendo a tua intenção, Jesus está vendo o teu coração, Jesus está vendo a tua vida. Jesus sabe daquilo que você está procurando. O que você está procurando? Para a tua vida, para a vida da tua família, para a tua casa. Moisés está ali agora com quase 80 anos de idade, bem dizer 80 anos de idade, já velho, tomado de dias, cansado, pastoreando o rebanho do seu sogro, e ele está observando que tem um fogo, tem alguma coisa se queimando, já faziam horas, e o fogo não se extinguia, e ele então sobe, e quando ele está se aproximando ali daquela sarça que se queimava, e o fogo não se extinguia, ele escuta uma voz, a voz de Deus: Moisés, tira as sandálias, porque a terra em que você está pisando é a terra santa. Alguém que foi ao encontro, alguém que fugia de responsabilidades, alguém que tinha aprontado durante toda a sua vida, mas que agora se encontra com Deus. Ah, irmão, eu vejo também um outro servo de Deus chamado Jacó, que durante a vida toda procurou alguma coisa que preenchesse o vazio do seu coração, e que agora, lutando com um outro ser, que medindo forças, ele só: eu consigo vencer este homem, mas não consegue vencer aquele homem. E pela madrugada fora a luta continua até que ele é ferido, Jacó é ferido na coxa, e ele então entende que ele não estava lutando com qualquer um, ele estava lutando com Deus. E tem muita gente lutando contra Deus aí, buscando a vida toda, e está tão fácil, a coisa está tão perto, é estar com o Senhor, é estar na sua presença. Agora nós estamos vendo aqui Isaías, que grande privilégio, irmãos. A Bíblia Sagrada fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Jeremias fala: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o mesmo Isaías, no capítulo 55, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aproveite a oportunidade, irmão. Ah, meu irmão, jovens que aqui estão, tanto jovens solteiros como jovens casados ou casadas, aproveite esses dias, aproveite esses dias. Quarta-feira passada, após o culto, uma família nos procurou aqui no templo. Um senhor, 2 filhos, a cunhada dele e uma nora. 5 pessoas. Olha, nós viemos aqui porque nós precisamos de oração, que vocês visitem a minha esposa que está internada no hospital. Ela está naquela ala de tratamento paliativo. Quando eu falei isso para um médico essa semana: pastor, se ela está nesse setor de tratamento paliativo, é porque ela não está bem. É tratamento paliativo mesmo. Aliás, não é tratamento, não, é acompanhamento paliativo, que nem é tratamento, ele falou. Aí eu fui na quinta-feira, amanhã eu vou visitá-la. Fui na quinta-feira, mas eu não tinha feito o meu cadastro como pastor para fazer a visita, e eles não me deixaram entrar. Mas eu encontrei com aquele senhor e alguns membros da sua casa, da sua família, lá fora. Pastora, minha esposa não está bem, ela teve uma parada cardíaca, ainda hoje, reanimaram-na e ela não está nem conhecendo as pessoas. Não, mas amanhã eu vou visitá-la. Ela faleceu naquela mesma noite. Nós não sabemos o amanhã. É por isso que a palavra de Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A sua oportunidade é hoje, meu irmão, não é amanhã não. Não deixe para após o culto. Aí eu
vou dar uma pensada na minha vida, vou chegar em casa, vou dar uma analisada. Não, é agora. Enquanto você está aqui no templo, na presença de Deus, ou na presença de Deus, que é privilégio para poucos. Muitos não querem estar aqui. Você convida às vezes parente seu para vir ao culto, para ouvir uma palavra que servirá de desafio para a sua vida, mas ele não quer. Você convida o seu amigo, ele não quer. As desculpas são inúmeras. O esforço que às vezes um pai faz para trazer o filho à igreja. Como é difícil. Como é difícil. Mas o dia que ele vier, ele pode ter um encontro com Deus, e você hoje está na presença de Deus. Pastor, mas eu já sou crente. Mas que privilégio, nosso irmão falou agora há pouco. Sei que você já é crente, amém por isso. Mas hoje é dia de quebrantamento. É dia da gente voltar-se para Deus. Fala, Senhor, eu quero mais do Senhor para a minha vida. Estou partindo para o final. Então, na presença de Deus, nós temos a oportunidade de também ver a sua santidade, ver aquilo que Ele é santo, e o profeta escuta a voz lá do trono: santo, santo, santo é o Senhor. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque a ênfase aqui é muito bonita, profunda. É uma forma que a literatura judaica, e que o recurso que Deus usou aqui para dizer que esse é santo mesmo. Tem santos por aí. Só tem um santo, é o nosso Deus. Esse é santo de verdade. A Bíblia diz que um dia o veremos conforme Ele é. E diante do Senhor temos a oportunidade, o privilégio de sabermos também o que nós somos. E a conclusão e o resultado que Isaías chegou foi este: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Ele reconhece a sua pecaminosidade. Deus faz isso com a gente, graças a Deus por isso. Pela graça dele, a gente pode saber o que a gente é. A gente é pecador. A gente vê o que nós somos, nossa realidade. Que bênção maravilhosa, que privilégio é esse. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isaías, antes de ouvir isso, ele já sabia. Já se convencia de que era pecador, crente pecador, servo pecador. Ele não abria mão disto, saber que eu sou pecador. Irmão, isso é muito importante. Ver a nossa realidade, ela é triste. Aí não é só templo que rui, não é só tremor dos alicerces do templo celestial, mas é tremor do alicerce da própria vida do profeta. Deus mexe com esse homem. Deus vai lá no fundo do seu coração, e ele então reconhece que ele é. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Há uma filosofia antiga aí, né? Fala, olha, conheça-te a ti mesmo. Sabe por que dessa filosofia? É porque se você conhecer a você mesmo, tá? Você vai poder se relacionar melhor com você mesmo, com as pessoas, com o ambiente onde você vive. Então, quanto mais você se conhecer, melhor você vai viver. Mas não tem como o ser humano se conhecer a não ser através desse espelho que a Bíblia Sagrada é. A palavra de Deus é o Senhor Deus através da sua palavra. Quando o homem se coloca diante desse Deus maravilhoso, é que esse homem pode, através dessa palavra, da voz de Deus, na Bíblia Sagrada, ele pode ver o que de fato ele é. Você só pode saber o que de fato você é, só pode reconhecer a sua pecaminosidade diante do Senhor, diante da sua palavra. Não tem outro jeito. Você não encontra isso nas baladas que existem por aí, meus jovens. Aliás, cuidado com as baladas que existem por aí, porque nós vivemos num momento muito difícil. Eu me lembro, há muitos anos atrás começou: eu quero o tchan, tchan, tchan. E hoje, né, aí se eu te pego, não sei mais o que, não é isso? Está por aí? É o que está rolando por aí. E esses dias aqui na rua, 7 horas da manhã, um menino, ele devia ter no máximo uns 12, 13 anos. E um menino, um capuzinho aqui, como é que chama aquele capuz? Não é capu, não. Oi? Não é um gorro, sei lá, um gorrozinho aqui. E vinha, né, pela rua fora, e vinha feliz, alegre. E a música dizia o seguinte, repetidas vezes:
eu te pego. Aliás, pega ele, pega ela, só isso. 7 horas da manhã, menino novo. Agora imagina bem, esse menino chega na escola, diante das meninas, vamos deixar para lá. Aliás, tem alguém aqui que trabalha nessa escola da frente aqui? Eu não sei se é no pátio da escola, mas tem umas músicas na hora do recreio que eu vou te contar um negócio. Eu e o Jonathan estavam falando, pai, mas só tem letra ruim na música de hoje, hein? Só tem letra ruim. Não é ruim não, é terrível, não dá para ouvir. O movimento, tá? Perdeu-se a qualidade, a música perdeu a qualidade, aí tem que mostrar mais alguma coisa para preencher a necessidade da música, da letra, da poesia, que não tem mais. Então esse é o contexto. Aliás, Isaías, ele fala sobre isso. Na presença de Deus você vê o que você é e você vê o meio onde você vive. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Está vendo? É o que sai, não é o que entra. Jesus havia falado sobre isso. Não é o que entra, é o que sai. É o que está saindo, mas é o que está entrando também no ouvido dessa meninada aí. O meio não ajuda. É por isso que Isaías, ele está triste, a princípio, está aborrecido, está abatido com o problema que a nação está enfrentando, e ele sofre com a nação. O rei amado tinha morrido. Mas o que Deus está querendo que ele entenda é o seguinte: Isaías, a coisa é mais complicada do que você imagina. É por causa da pecaminosidade de vocês mesmos, da própria nação. O ser humano é pecador. Esse rei, ele caiu, porque nós somos pecadores. Caímos porque somos pecadores. Você sabe disso, né, irmãos? Tem até uma pergunta que a gente faz aqui de vez em quando, no culto da noite, quarta-feira. A gente peca porque é pecador ou é pecador porque peca? A gente peca porque nós somos pecadores mesmo, não tem jeito. Infelizmente pecamos. E quando pecamos, entristecemos a Deus. Davi chegou a essa conclusão: pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Nós entristecemos a nós mesmos, entristecemos a família, entristecemos a igreja. Então, diante do Senhor, nós vemos o que somos, enxergamos o que somos, enxergamos a nós mesmos, enxergamos o contexto onde vivemos, e esse contexto é podre, não há solução no contexto. Mas ao mesmo tempo, para encerrar, diante do Senhor, temos a oportunidade de sermos purificados. O Senhor nos purifica. Diz a palavra de Deus: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa. Aliás, serafim é anjo com brasa na mão, tá bom? Trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E uma consequência óbvia de quando nós somos restaurados, sabe qual é? É anunciar esse Deus. Gente restaurada, gente que tem um encontro com Deus, tem que anunciar esse Deus. E Deus fala para Isaías: vai e fala para este povo. Esse povo não vai te ouvir não, mas vai e fala. Já parou para pensar? Mas não vai me ouvir, mas Senhor, vai e fala, obedeça, simplesmente obedeça. É o que está acontecendo. Você fala e o povo não te escuta. Às vezes dentro da sua própria casa você fala e eles não te escutam. Para o vizinho a mesma coisa, a nação a mesma coisa. Nação idólatra. E essa idolatria está levando ao que você está vendo esses dias aí, esse egocentrismo, do sujeito achar que tem que ser feliz, e por causa da sua felicidade ele vai passar por cima de qualquer preceito. Tá bom? Tem uma mulher que está se falando: não, mas eu quero ser feliz, e para eu ser feliz eu vou viver com ela, vou conviver com ela, eu vou casar com ela.
É a mesma coisa alguns homens também, mas eu quero é ser feliz. Tem até uma música assim, eu quero é ser feliz, não é? Mas isso está acontecendo. Para a minha felicidade, em defesa da minha felicidade, eu passo por cima de princípios que a sociedade não os aceita, mas Deus os colocou para serem cumpridos. Idolatria, irmãos. Não estou falando de idolatria, da imagem simplesmente, não, que se constrói, que se faz. Estou falando da idolatria, gente, dinheiro, pessoas. Há uma ordem. Depois de ser purificado, Isaías tinha que anunciar o Evangelho, tinha que anunciar a palavra. Que Deus possa abençoar ricamente essa igreja reunida aqui nesta noite. Eu não sei como é que você tem passado esses últimos dias, mas eu quero fazer um convite para você, meu irmão, independente daquilo que você tem passado. Isaías estava passando por momentos difíceis, uma dor intensa na alma, no coração de Judá, de toda a nação de Judá. O rei amado morreu tragicamente. Tinha sido um bom rei, nos últimos dias, infelizmente, rebelou-se contra Deus, quis aquilo que não era para ele, mas era um rei amado. A nação estava sofrendo, e diante das lutas, das dificuldades, diante do sofrimento, este homem agora está diante do Senhor acima de tudo. Não se coloca diante apenas dos problemas, mas se coloca diante de Deus. Você é desafiado, meu irmão, nessa noite, a se colocar diante do Senhor, independente do que você estiver passando. Acima de tudo, se coloque diante do Senhor. E lembre que é um privilégio fazer isto. Esse Deus vai abençoar muito a tua vida. Você vai descobrir nesse Deus que vale a pena estar diante dele. Ele te convida para isso. Eu quero convidar a nossa irmã para a gente cantar o último hino. E eu convido você a se colocar em pé para a gente louvar o Senhor com este hino. Cante, meu irmão, com bastante entusiasmo. E lembre que essa palavra é a palavra que ilumina nossas almas. É a palavra do nosso grande Deus. Vamos cantar este hino ao nosso Deus.
Louvamos o teu nome, querido Deus, pela tua palavra que nos fala acerca de um momento difícil na história de uma nação e na vida de um profeta, um servo teu no passado. Temos às vezes, Pai, enfrentado problemas, dificuldades semelhantes e pedimos ao Senhor que nos faças como Isaías, que esteve na tua presença, que se colocou na tua presença e contemplou, ó Deus amado, a tua santidade. Ó Pai amado, ajuda-nos a querermos, a contemplar sempre a tua santidade, a vermos o que somos, nunca nos esquecermos do que somos e reconhecemos que somos pecadores. Pai querido, Pai de amor, abençoe cada irmão aqui, para que cada irmão que aqui está nesta noite, para que todos que aqui estão nesta noite queiram, ó Pai amado, sempre estar na tua presença, para descobrir o quanto vale a pena, o quanto é gostoso, ó Pai amado, estar diante do Senhor. Ó Pai amado, ajuda-nos a querermos isso nesses próximos dias, durante essa semana que se inicia. Ajuda-nos a querermos estar uns com os outros, a querermos estar no templo, mas acima de tudo a querermos estar na tua presença. Abençoa-nos, continue falando conosco. É a nossa oração e nós oramos no nome de Jesus, aquele que é o Emanuel conosco, o Deus conosco, aquele que veio até nós, que se interessou por nós e veio nos dar salvação e que nos garante salvação no seu nome. Nele é que oramos agradecidos, amém. Agora, irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor infinito de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, povo desse Deus triuno, hoje e para sempre. Amém, 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 Senhor. Está encerrado, pessoal.